vamos lá, vamos saltar para a palavra. Nós estamos numa série poderosa que nós começamos semana passada. Fiquei sabendo que o pastor Caio arrebentou aqui. Eu vi uns pedaços da mensagem e o pouco que eu assisti eu fui muito abençoado. E tive feedback de pessoas que mandaram mensagem: nossa, o pastor estava no óleo, o pastor Caio estava no óleo quarta-feira, que mensagem. Eu fico muito feliz que a gente abriu a série então com chave de ouro, com o poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa série Dons Espirituais. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Atos 10, verso 38. Ou melhor, antes de Atos 10, verso 38, vamos lá para Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler apenas o verso 1. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Olha o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo. Irmãos, vocês, amém? Nós somos irmãos. Irmãos do apóstolo Paulo, irmãos dos irmãos da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo está falando com cada crente daquele tempo e os de hoje também. E ele está fazendo um apelo. Acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E isso mostra para nós o valor que o apóstolo Paulo dava e que as escrituras, que o Senhor dá para esse tema, os dons espirituais. E a minha pergunta é, o apóstolo Paulo está dizendo que isso é de extrema importância, porque ele está dizendo, não quero que com relação a esse assunto vocês sejam ignorantes, ou seja, vocês não saibam falar sobre isso, vocês não entendam sobre isso, vocês não saibam fluir a respeito dos dons espirituais. Eu não quero que vocês vivam falta de conhecimento acerca desse assunto. Se o apóstolo Paulo está dando esse valor para esse tema, por que que na igreja atual nós falamos tão pouco desse assunto? Por que que isso é tão pouco ensinado no púlpito da igreja? Não na nossa, graças a Deus. Em outras comunidades saudáveis também não. Mas no geral, a igreja fala muito pouco a respeito dos dons espirituais. E muitas igrejas vivenciam manifestações de poder, manifestam ali palavras de profecia, palavra de conhecimento, cura, sinais e maravilhas, mas as pessoas fluem, ou tem alguém fluindo ali na frente, e elas estão recebendo, mas elas não sabem a respeito do assunto. Elas não sabem como fluir, e é nesse ponto da falta de conhecimento, com muita fluência, que nasce a desordem. Quando a gente tem o acesso à dispensa, tem acesso aos dons, porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós podemos fluir nos dons espirituais, porque quando o Espírito Santo muda para dentro de nós, ele muda com a sua caixa de ferramentas, ele muda com toda a sua essência e plenitude. Então, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos habilita a vivenciar experiências com os dons. Então, as pessoas, elas têm o Espírito Santo, a igreja com muitos crentes cheios do Espírito Santo, começam a experimentar os dons espirituais, mas não têm conhecimento. Então, começa a desordem na manifestação dos dons, começa a divisão dentro da igreja. Aquele dom ali é mais especial, fulano é muito ungido, ele é muito de Deus porque ele flui nos dons, o outro flui menos, então ele não é tão ungido, ele não é tão santo. Começa os abusos, pessoas que fluem com
alguns dons espirituais começam a abusar das outras pessoas, líderes que fazem isso. E aí a igreja que não tem conhecimento vai engolindo tudo e vai aceitando. A falta de conhecimento faz com que os dons acabem se tornando monopólio de algumas pessoas, monopólio de pastores, pregadores, e a igreja fica no questionamento: poxa, será que isso é para mim? Será que isso é para mim? Será que eu posso fluir nisso? Ou só aquelas pessoas super ungidas que Deus escolheu e que Deus separou? Então o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui para um grupo de apóstolos, ele não está falando aqui para um grupo de pregadores, um grupo de pastores. O apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja num todo. Então aqui já morre a ideia de que os dons espirituais são para pessoas especiais, que os dons espirituais são apenas para apóstolos, pastores, super cristãos, porque o apóstolo Paulo, ele está falando para toda a igreja. Então os dons espirituais, é da vontade de Deus que todos os crentes fluam nos dons espirituais, mas não só fluam, mas tenham conhecimento. A minha pergunta também para você é, uma vez que você sabe que você pode fluir, você quer só o benefício ou você quer a responsabilidade? Porque as duas coisas têm que caminhar junto. O benefício que eu chamo aqui é você fluir nos dons. Mas e a responsabilidade? Como diz lá o tio Ben, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Versículo da Bíblia tu não sabe não, né, abençoado? Mas a frase do tio Ben, do Homem-Aranha, Homem-Aranha capítulo 2, verso 3, tu sabe, né? Agora se eu perguntar, fala um versículo aí para mim. Ai, pastor, faz isso não. Mas vamos lá, essa frase encaixa aqui. De fato, grandes poderes, grandes responsabilidades. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, vocês têm o poder, vocês têm a responsabilidade também de não ser ignorante. Vocês têm a responsabilidade de não ser ignorante. Eu acredito mesmo que há muitos pastores, líderes, pregadores, que são abusadores espirituais, que estão sempre buscando um jeito de aprisionar alguém, de manipular alguém, de ferir alguém. São predadores buscando uma presa. Mas olha, tem muita gente dentro da igreja, mas muita gente, que é vítima de abuso, porque antes de tudo, não busca o conhecimento. Tem muita gente dentro da igreja sendo abusado por pastor, por líder, e a culpa não é só do pastor, do líder. Porque existem abusos que acontecem dentro da igreja, existem anomalias que a gente vê dentro da igreja, que uma vida diária mínima de leitura da palavra já livrava aquela pessoa daquele abusador espiritual, daquele abusador, daquele líder. Já era suficiente para ela entender, opa, esse tipo de postura não é postura de um homem de Deus. Como que eu vou continuar sentado aqui? Como que eu vou continuar aqui ouvindo? Por que que continua? Primeiro, pela ignorância, pela falta de conhecimento, falta de compromisso com a palavra. Quer ficar sentado no banco da igreja só, como diz a minha mãe dizia, venha a nós, vosso reino nada. Só quer saber de, dá bênção aqui, me ora, me benze, me cura. Só faz alguma coisa. O como você vai fazer, não importa. Opa, importa muito. Importa muito. Líderes que, com dom espiritual que receberam da parte do Senhor, por exemplo, de cura. Cobrando para poder orar pelas pessoas. Líderes que receberam o dom de cura e poderiam estar apenas pregando a palavra, ministrando fé ao coração das pessoas pela palavra, mas aprisionam as pessoas em campanhas, aprisionam as pessoas em, olha, passa aqui no vale do sal aqui, para você ser curado. Rapaz,
E o tanto de crente com a Bíblia aberta, a gente não vive num país onde é proibido ter uma Bíblia não, irmão. A gente está num país onde você acompanha a mensagem com a Bíblia aberta. E às vezes o cara usa o versículo para respaldar ali o que ele está fazendo, para falar de cura, e o versículo logo depois condena ele. Mas a preguiça é tão grande que não abre nem a Bíblia para ler. Aí a gente vê as anomalias que a gente vê no corpo de Cristo hoje. E quem leva a culpa? Aos dons. Esse negócio de dom, de cessou, é melhor a gente não falar nesse assunto. É melhor a gente ser sensacionista. A gente abraçar a ideia de que os dons espirituais ficaram lá na igreja primitiva. Porque trazer isso para nós hoje está sendo essa bagunça que está sendo aí. Mas a culpa não é dos dons. A culpa é da falta de conhecimento. Falta de fome de Bíblia. Aqui mesmo, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai fazer duras exortações a essa igreja, a qual ele destaca que tinha a fluência de todos os dons espirituais. Não é que cada irmão fluía com todos, não. É que no corpo se identificava todas as manifestações dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo não chega falando para eles assim, esquece esse negócio de dons. Com relação ao falar em línguas, era uma desordem, uma bagunça na hora do culto. O apóstolo Paulo não chega lá dizendo, cessa de falar em línguas. Não, ele traz conhecimento. Ele traz ordem através do conhecimento. Então o caminho para a gente se livrar dos memes da internet, que a falta de conhecimento produz no meio da igreja com relação aos dons espirituais, as anomalias que a gente vê na internet, o jeito da gente se livrar daquilo não é abrindo mão da expectativa do mover de Deus no nosso meio dos dons espirituais. É abrirmos mão da preguiça e começarmos a ler as Escrituras, a buscar o conhecimento da palavra, a nos responsabilizarmos pelo poder que nós carregamos, pela fé que nós exercemos. Posso ouvir um amém? Poxa, pastor, achei que você ia falar aí 2, 3 palavrinhas e ia me ativar para curar o enfermo. Primeiro, conhecimento, meu irmão. Porque poder já está aí dentro de você já. Já está aí dentro já. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não quero que vocês sejam ignorantes. Quero que vocês conheçam acerca desse assunto. Outra coisa que nós vemos aqui, então, é que há uma expectativa no Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui, que a igreja flua nos dons espirituais hoje. Que assim como Jesus fluiu, que a gente veja a manifestação dos dons espirituais no nosso meio. Eu quero te fazer uma pergunta. Com que frequência, Jesus é o nosso modelo, com que frequência Jesus, o nosso modelo, fluía nos dons espirituais? Muito ou pouca? Muito ou pouca? É só você pensar nos textos de Jesus curando, nos textos de Jesus, aí a Bíblia diz assim, ó, e ele sabia o que eles estavam pensando, ele sabia o que estava na sua mente, ele sabia o que passava no coração. Tudo isso é dom espiritual. Todos os sinais e maravilhas de Jesus são manifestações de dons espirituais. Então eu vou perguntar de novo, com que fluência Jesus fluía nos dons espirituais? Com muita ou com pouca? Muita, muita. Então, qual é a vontade de Deus que nós, cristãos, irmãos, discípulos de Jesus, fluamos hoje nos dons espirituais? Com pouca ou com muita frequência? Com muita, mas a verdade é que a gente flui com pouca. Até nós, pastores e líderes, se nós olharmos para a fluência dos dons do ministério de Jesus, a gente deve estar ali na metade, olha lá. E olha lá. Nós hoje como igreja vemos manifestações dos dons no nosso meio? Vemos. Mas não com a frequência que nós deveríamos ver. Não com a frequência que nós deveríamos ver. E um dos motivos é a nossa falta de expectativa. Talvez a nossa falta de fé do quanto isso é real para nós hoje. Nós acordamos de manhã
E a gente não pensa assim, Espírito Santo, me usa hoje para curar um enfermo, me usa hoje para dar uma palavra de profecia para alguém. A gente não anda na rua, ou vai para o trabalho, ou na faculdade, pensando na intervenção do sobrenatural de Deus. A gente se acostumou a viver uma vida sem os dons espirituais, sem o sobrenatural. A gente se acostumou a não esperar nada. Mas a gente devia estar acostumado em esperar a intervenção do céu na terra. Eu tenho orado toda semana com os pastores da casa aqui. A gente ora 5h40. 5h40 nada, 4h50 da manhã, né? 4h50 da manhã a gente ora junto, em videochamada. E uma oração que eu tenho feito constantemente por eles e por mim é: Senhor, enquanto a gente estiver fazendo um gabinete, que haja uma intervenção divina, que a gente receba uma palavra de conhecimento, e possa, no meio do gabinete, olhar para quem a gente está conversando e dizer: por acaso aconteceu isso e isso com você? Por acaso você está pensando isso, isso e isso? Senhor, que a gente, no meio do gabinete, a gente tem uma palavra de profecia. Que quando a gente estiver se deparando com alguém no corredor da igreja doente, a gente não tire do bolso primeiro uma cartelinha de Dorflex, mas veja ali a oportunidade de orar por um enfermo. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, a gente vai ficando bom em fazer gabinete. Pela experiência, a gente já acha que tem as respostas. Pelo conhecimento que nós temos das Escrituras, a pessoa está falando, já sabe um versículo para usar. Isso é maravilhoso. Pastores que conhecem a palavra, que usam a palavra, aleluia. Mas nós não podemos abrir mão do poder de Deus, meu irmão. Não podemos abrir mão de ter expectativa que o Senhor venha e nos visite com uma palavra inspirada. Não só um conselho de homem, não só um versículo, não, isso aqui encaixa com o que a pessoa está vivendo, pela lógica é isso. Não tendo a manifestação do poder de Deus, nós vamos lançar mão da experiência, nós vamos lançar mão dos nossos estudos, mas, meu irmão, precisa haver expectativa. E eu estou falando dos pastores, isso serve para cada um de vocês. No culto, à noite, nós estamos aqui louvando a Jesus. Será que você tem tido a expectativa de que Deus pode vir com uma palavra de profecia para você liberar para alguém? Será que você tem? Você pensa nisso? Você pensa nisso? Você está no culto, você pensa em ser usado por Deus? Vou fazer uma pergunta aqui. Quando você está no culto aqui, domingo, imagina o domingo, quando você vem na igreja. Você para pensar assim: Deus, me usa na vida de alguém? Seja sincero, quem com rotina pensa nisso, levanta a mão. Olha só, 10% ou menos. E muitas das pessoas que levantaram a mão aqui já são obreiros da igreja. Então, já é mais normal de que ele saia de casa: eu vou ser bênção na vida de alguém porque eu estou de serviço, ou porque eu faço parte do corpo de obreiro. Mas a maioria de nós saímos das nossas casas e sentamos só para receber, sem a expectativa de fluir. O apóstolo Paulo, quando vai falar do culto, ele vai dizer: quem tem cântico, dê cântico, quem tem isso, dê isso, quem tem aquilo, dê aquilo. E nós estamos acostumados só a vir: quem tem alguma coisa para mim, me dá. Com nenhuma expectativa de que o Espírito Santo pode vir sobre você para liberar uma palavra na vida de alguém. Que o Espírito Santo pode vir sobre você e você impor as mãos sobre alguém que está destruído emocionalmente, e você orar e a pessoa ser cheia do Espírito Santo e fortalecida pelo mover de Deus na sua vida. Meu Deus, nós precisamos voltar como igreja nessa série, ter essa expectativa de que Deus me use, de que Deus flua. Por quê? Porque quando nós olhamos no ministério de Jesus, nós vemos, aí sim, agora Atos 10:38. Atos 10:38 revela para nós a fluência do mover dos dons na vida de Jesus. Leia aí, Atos 10:38. E Jesus ia por poucos lugares, de vez em quando. É isso que diz aí?
Ele ia por... Fazendo o quê, gente? O que ele fazia? Curando, libertando, em alguns lugares, em todo lugar. Aqui para nós está o resumo da fluência, do mover dos dons, do sobrenatural na vida de Jesus. Ele ia por toda parte, curando enfermos. Todo dia era dia de curar. Até no dia que para o judeu não podia, que era o sábado, ele curava. Todo dia era dia de curar. Todo dia era dia de ser canal de Deus na vida de alguém. Você acha que Jesus, ele acordava de manhã, sem pensar o quanto ele poderia ser ferramenta na mão do Pai na vida de alguém? Claro que não, para vivenciar isso aqui, essa fluência, todo dia era dia. Onde tem um cansado? Aonde tem um doente? Aonde tem alguém que Deus Pai possa me usar para tocar? Nós precisamos levar o nosso coração para esse lugar, Então Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Jesus não muda. Deus não muda. A palavra diz que Deus é imutável. Ele é o mesmo sempre. Em Deus não há sombra de variação. Então, se Deus é o mesmo, por que parece que o Deus de Jesus ou o Deus da igreja primitiva é mais forte que o Deus de hoje? Você olha para o ministério de Jesus, você olha para o ministério dos discípulos e olha para nós hoje, parece que Jesus não é o mesmo. Porque a gente não vê mais a mesma fluência dos dons que nós vimos no ministério de Jesus ou dos discípulos. Jesus mudou? Não. Jesus continua disposto a curar enfermos, a tocar na vida das pessoas, a fluir com o sobrenatural, como nos dias que ele andava em Jerusalém. O que mudou de Jesus para nós hoje? O que mudou? Nos dias que Jesus estava na terra, Jesus, ele tinha um corpo. E esse corpo correspondia a tudo aquilo que ele queria fazer. Quando Jesus queria curar, esse corpo dizia, amém, vamos curar. Quando Jesus olhava para um doente, a mente pensava, vou orar pelo doente. O corpo ia junto. O que mudou de Jesus para nós hoje? Que o corpo de Jesus hoje na terra é a igreja. O corpo de Jesus na terra hoje é eu e você. Aí agora tem um problema aqui. A cabeça pensa uma coisa, o corpo faz outra. Não faz, né? A cabeça, ela manda um comando. O corpo não responde. O problema está na coluna vertebral, irmão. A cabeça está funcionando. Quando alguém numa situação de cadeira de rodas, sem a movimentação das pernas, essa pessoa que está na cadeira de roda, o cérebro dela funciona perfeitamente, sim ou não? O cérebro manda comando para ela andar, sim ou não? Sim. O cérebro emite comando. Anda, se move. Se você virar para ela assim, pensa que você está andando, ele vai pensar, ele vai enviar comando, mas a perna não vai corresponder. O problema não está na cabeça, o problema está no corpo. E é essa analogia que o Senhor trouxe para mim uns anos atrás, quando eu fiz essa pergunta. O que está acontecendo com a gente, Jesus? O que está acontecendo? Ele diz, eu pensava, meu corpo fazia. Eu quero curar, meu corpo quer curar. Hoje, eu, cabeça, quero, meu corpo diz, não sei. Não sei se eu creio. Não sei se eu tenho tempo. Não sei se eu estou disposto a passar um constrangimento. E se eu for e nada acontecer? Mas e se você for e acontecer? Se você for e nada acontecer? Ah, pastor, desperdício. Fui e nada aconteceu. Melhor teria eu não ter me movido, não ter ido. Mentira. Porque quando você vai e nada acontece, nada aconteceu
no outro. E isso há controvérsias. Porque ainda que o outro não tenha sido curado, é bem provável que ele tenha se sentido amado. É bem provável que ele tenha sentido que você se moveu em compaixão e amor. Agora, ainda que nada aconteça no outro, em você algo aconteceu. Sua arrogância foi quebrada, que você se expôs à vergonha. Sua fé cresceu, porque antes você não tinha fé nem para se mover, agora você foi, passou um constrangimento e está disposto a ir de novo. Fé cresceu. Fé chegou no seu coração. Você amadureceu mais no Senhor. Então nunca é um desperdício se mover em direção ao sobrenatural. Outra coisa, quando você se move e nada acontece, fé chegou porque você obedeceu a palavra. Você foi orar porque a Bíblia diz que você deveria orar pelos enfermos. Você foi ali orar por alguém na expectativa de ter uma palavra para aquela pessoa e não teve palavra nenhuma, você orou por ela. Ela foi abençoada pela sua oração. Ela foi abençoada pela sua imposição de mãos. Ela foi abençoada pelo seu abraço. Agora, se você nem tivesse saído do lugar, ela não seria abençoada por nada. Então, o prejuízo está em não se mover. Em não se mover. Mas voltando ao ponto inicial aqui da nossa conversa, Jesus continua o mesmo, mas o corpo está numa cadeira de rodas. Antes da gente curar os enfermos, a gente está precisando ser curado espiritualmente. Antes da gente levantar pessoas da cadeira de roda física, a igreja precisa sair da cadeira de roda. A gente precisa, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo, nossa coluna vertebral, nos levantar. Aleluia! Que é o Espírito Santo que faz a conexão do cabeça com o corpo. Mas o Espírito Santo tá, vamos! Aí a gente, não sei. Não! Precisamos nos lançar no desconhecido. Diga comigo. Eu preciso ter a fé de me lançar no desconhecido. Meu irmão, fluir no sobrenatural é isso. Fluir no sobrenatural é isso. Eu não sei o que vai acontecer quando eu me coloco à disposição para orar por alguém. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle do que vai acontecer. Mas eu estou provocando o sobrenatural. Como eu já falei, tem gente que quer viver o sobrenatural, mas não se coloca em nenhuma situação que precisa do sobrenatural. Eu queria tanto fluir no sobrenatural. Tá, você quer o sobrenatural? Ok. Então se coloca em situação que você precisa do sobrenatural. Vai orar pelos outros. Vai ver um doente, pedir, posso orar por você? Vai impor suas mãos sobre os seus irmãos, falar, posso te abençoar? Vai acordar de manhã dizendo, Senhor, me usa para falar na vida de alguém. Senhor, eu estou aqui, me usa. Lá no meu trabalho, me usa, me dá um texto para alguém. A gente vai falar aqui sobre os dons, cada um deles. E eu vou te ensinar algumas maneiras de você provocar as manifestações dos dons. De você exercitar. Mas, por exemplo, antes de você ter uma palavra inspirada, que você está lá no seu computador, do seu trabalho, e de repente vem o Espírito Santo. Diga para a pessoa, verso tal, capítulo tal, ou vem um texto na sua cabeça, um versículo. Meu Deus, foi o Senhor que falou comigo. Você vai falar, a pessoa, eu precisava disso. Desperta um mover na vida da pessoa. Nossa, como Deus falou comigo agora, com essa palavra que você me deu. Antes de você vivenciar essa experiência de a impressão que vem do nada, o que te custa? Acorda de manhã, pede um texto. Pastor, eu pedi, não veio nada assim. Então pega um texto que seja bênção. Pega um versículo que seja uma bênção para a vida de alguém. Uma palavra de prosperidade, uma palavra de destravar na vida de alguém, um verso que abençoe em alguma medida. Pega aquele verso, escolhe alguém e fala. Fala. Ô irmão, estava em casa hoje, pedi a Deus para me dar um texto, e eu quero compartilhar com você esse texto aqui. Eu escolhi um texto hoje para poder amar a sua vida. E o texto é esse aqui, escrevi num papelzinho, toma. Ou eu posso, os mais ousados aí, mais experimentados um pouquinho, posso orar por você em cima desse texto. Percebe?
que você não precisou de uma grande experiência sobrenatural, mas você está provocando esse sobrenatural? Você está mexendo aí, meu irmão. E aí talvez esse seja o caminho para dizer para Deus que você quer, ao invés de só falar, eu quero. Vamos lá? Esse é o caminho, ao invés de a gente dizer, Senhor, eu quero fluir nos dons. Então você quer? Se expõe para esse ambiente. Começa a ser fiel nas pequenas coisas, e Deus vai te colocar para administrar coisas maiores. Aleluia. Então vamos lá, volta para Coríntios capítulo 12. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vós sabeis que ainda quando eram gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. O apóstolo Paulo está falando de dons espirituais e chega aqui e começa a falar de como era a nossa vida, o nosso culto, o nosso relacionamento com os deuses que nós servíamos. E ele diz aqui, olha, os deuses que vocês serviam eram deuses mudos. Ele está falando dos ídolos. A imagem do Deus tal, ela fala, ela se move? Não. Por que o apóstolo Paulo, falando dos dons espirituais, ele traz essa temática? Olha, quando vocês estavam lá no mundo, quando vocês não conheciam o Senhor, vocês adoravam a deuses mudos, deuses que não andam. Ele está aqui falando para eles, e para nós, as coisas mudaram. Vocês adoravam deuses de pau, deuses mudos, deuses que não andam, deuses que não falam, mas agora, ei, acorda, você adora um Deus vivo. Ele está dizendo, não se relacione com o Deus Pai, Jeová, Jesus, com o nosso Deus, com a mesma postura que vocês tinham antes, sem expectativa de interação. O nosso Deus, ele se move, ele fala, ele toca, e ele faz isso, tanto como nós aprendemos na série Espírito Santo aqui, no nosso coração, através do Espírito Santo, no testemunho interior, mas o nosso Deus também tem um corpo espalhado na terra, que é a igreja. Nós que nos relacionamos com o Senhor, devemos ter a expectativa de experimentar o seu mover. A gente precisa entender que o nosso Deus fala. Talvez você tenha recebido assim, muita profetada dentro de igreja já. Talvez você tenha recebido algumas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem recebeu uma palavra que veio do céu, como é poderoso, irmão. Como é poderoso quando você recebe uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Como é poderoso quando Deus usa alguém para orar por você, e você ali, arrastando, fraco na fé, vem alguém cheio do fogo de Deus e coloca as mãos sobre você. É como alguém que vem com a chupeta, aquela de fazer carro que está com a bateria fraca funcionar. Você está quase morrendo, você está ali naquela situação que liga a chave, pega um pouquinho e desliga. Aí vem alguém cheio do poder de Deus, encosta em você e ora por você, você é avivado, você é ativado. Quem viveu a vida em comunidade saudável sabe como é poderoso ver Deus se mover através do seu braço, igreja, dos seus braços, das suas pernas. Quando Deus vem através das pernas de alguém na sua direção. E a gente tem que ter essa expectativa, somada ao conhecimento. Somada ao conhecimento, para nos blindar das anomalias. Somada ao conhecimento. Porque além de termos as pessoas que são pessoas que estão debaixo de influências malignas que podem estar dentro da igreja,
Líderes que começaram bem, mas se tornaram maliciosos e querem usar dos dons ministeriais para ganho próprio, para ferir pessoas, para manipular pessoas. Tem uma outra realidade também. Tem os irmãos imaturos, que todo mundo já foi um dia. Que todo mundo já foi um dia. O irmão que é imaturo e que quer ser usado por Deus, e ali está animado, a intenção dele é boa, a motivação dele é boa, mas o conhecimento é ruim. A motivação é boa, mas o conhecimento é ruim. E não é porque ele é alguém que ama a ignorância, porque ele acabou de chegar. E você sabe que Deus usa aqueles que acabaram de chegar também? Usa, meu irmão. Meu Deus, quantas vezes eu vi novo convertido me dar uma palavra certeira, me abençoar poderosamente. Mas os novos convertidos, às vezes erram. Às vezes erram. E aí você que tem conhecimento, você guarda o seu coração aqui, né? E se o irmão falou alguma coisa que não fez sentido, mas também não é antibíblico, só não fez sentido para você, você não precisa matar ele ainda, né? Deixa ele. Falou alguma coisa que não é bíblica? Aí você pode chamar ele, sentar, irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não fala dessa maneira. O texto que você usou, a maneira que você abordou, não é a maneira que Jesus fala. Não é assim, tal. Você não pode trazer esse tipo de peso sobre a vida de alguém. Então, dando um exemplo aqui, se for algo que precisa instruir, você vai instruir. Mas tem coisas que por amor, você que é mais forte, suporta os mais fracos. Você, tá bom. Ok, não fez sentido, guardou seu coração, seguiu a sua vida. Mas se não tiver conhecimento, meu amigo, aí fica aí sendo guiado. Na segunda-feira, alguém te deu uma direção para a esquerda. Na outra semana, te deram uma direção para a direita. E aí, cada semana, você vai para um lado. Cada semana, você vai numa direção. Por quê? Porque você mesmo não aprendeu que você tem acesso. Você mesmo pode abrir as escrituras. Você mesmo pode orar e falar com o Pai. Mas vamos lá. Tenhamos expectativa. Verso 3. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, presta atenção a partir de agora, hein? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos ler de novo o verso 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. Diversidade de operações. Que quer dizer que um pode fluir com o dom de cura de um jeito, e o outro pode fluir de outro. O mesmo dom, ele pode se manifestar de uma maneira num dia e de outra maneira no outro dia. O próprio Jesus, em um determinado momento, ele vai curar o cego, dizendo assim, olha, eu vou passar aqui um barro nos seus olhos, vai ali no poço e enxágua, e você vai ser curado. Mas outro momento, ele cura a cegueira só falando. Tem hora que ele cura com imposição de mãos, tem hora que ele cura só falando. O dom é o dom de cura, mas o dom opera de maneiras diversas. Qual é o problema na igreja atual? É que a gente quer pegar uma maneira e estabelecer um padrão. É aqui que nasce a bagunça. Por exemplo, a Bíblia diz que o lenço dos apóstolos, em um determinado momento, os lenços dos apóstolos eram enviados para curar enfermos. Não dá para a gente falar que não é bíblico. Não é bíblico alguém pegar uma roupa, receber uma oração e levar para um doente. Não podemos falar que não é bíblico. Por quê? Porque aconteceu isso no ministério dos apóstolos. Agora, o que não pode? Fazer disso uma doutrina. Fazer disso um padrão. Todo culto, a oração do lenço. Todo culto, a oração da consagração de não sei o que lá.
vai se criando um padrão em algo que foi esporádico. As manifestações, elas são diversas, vai mudando, e a gente não pode criar um padrão. O que a gente tem que ter como padrão é orar pelos doentes. Não tendo uma direção específica de pega o pano aqui e leva, como aconteceu ali na igreja primitiva, e acontece às vezes hoje, às vezes alguém chega aqui no final do culto e fala, pastor, eu estou com uma pessoa doente, você pode orar aqui pela peça de roupa? Posso, claro que eu posso. Claro que eu posso. Se a fé da pessoa está nesse nível, amém, glória a Deus, que seja curado. Agora, o que nós queremos? Que ela se assente aqui, aprenda a crescer na fé, para ela aprender que só a palavra que sai da boca dela já tem o poder para fazer. Mas se a fé dela está que é aquela peça de roupa que a pessoa vai vestir que vai ser curada, amém. Amém, porque eu não tenho tempo agora para sentar com ela e falar, senta aqui, abre o texto tal, vamos construir. Não dá. Tem uma pessoa doente lá no hospital. Agora a questão aqui não é o sábado, irmão. A questão aqui não é o sábado. A questão aqui não é o como. A questão aqui é o outro ser curado. Agora, o que não pode? Estabelecer um padrão. E agora nós vamos fazer a campanha do pano. Nós vamos fazer a campanha da unção de não sei o que lá. Vamos continuar aqui. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, ou seja, para o proveito dos outros. Nenhum dom espiritual é para levantar ministério de ninguém. Recebi o dom para o meu ministério ser grande, para mim poder ganhar uma ascensão ministerial. Não. Os dons espirituais vêm para benefício das outras pessoas, para que os outros sejam abençoados. Os dons espirituais não é para promover ministério de ninguém. Os dons ministeriais é para abençoar a vida das pessoas. E aqui a gente já começa a perceber que nós temos vários pregadores por aí, que os dons não é sobre os outros, é sobre eles, mostrar como que eles são ungidões. Como que eles são espirituais. Essa semana saiu um vídeo de uma dessas anomalias que a gente vê na internet, não vou aqui falar o nome, quem viu, viu. O pregador, porque tem alguém aqui com o nome tal que você está duvidando do meu ministério. Você está duvidando do meu ministério, pois eu te digo, você está traindo não sei quem, você acha que está traindo sua mulher, que eu não sei o que lá, você quer que eu te entrego aqui? Não entregou nada? Sabe por quê? Porque o Jurandir lá que ele falou, se tem o nome aqui, vai lá saber se estava lá e se não estava. Porque se é homem de Deus mesmo, se fosse homem de Deus nem faria isso, né? Mas está tão confiante no poder que tem, né? Por que não aponta o dedo? Você na cadeira tal, fulano de tal que está aí, você está duvidando de mim, qual que é seu nome? Vou te falar seu nome antes, seu nome é tal. Opa, aí... Agora, joga no meio da igreja, lotada, tem alguém aqui com o nome tal, que está me desafiando, que eu não sei o que lá. É uma necessidade de mostrar que é ungido. É uma necessidade de mostrar que é poderoso. Aí você está vendo o que a Bíblia diz? Os dons são para uso comum. É para abençoar os outros. Você vai ler em Coríntios ali, você vai ver o apóstolo Paulo exortando a igreja de Coríntios, chamando eles de menino. Ou seja, dons espirituais não são sinônimos. Para ficar melhor aqui, dom espiritual não é sinônimo de maturidade. Dom espiritual não é sinônimo de maturidade, de santidade. Porque a igreja de Corinto estava uma bagunça e tinha manifestação dos dons. Aí você lê isso, aí você está num lugar, o cara está falando um negócio desse, e você está sentado, cara. E termina o culto, no outro dia, tem outro dia, tu volta. E senta de novo. Cara, desculpa. Olha, tem que se lascar. Tem que se lascar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente está com a Bíblia aberta. O cara virar no meio de todo mundo e ficar
usando dons espirituais não para abençoar a igreja, mas para mostrar o quanto que é ungido, e a gente acha isso normal. A gente acha tudo que é aceitável quando é um pregador fazendo. Meu irmão, um pregador ele tem que ter compromisso com a palavra. E o seu compromisso também em sentar aí é com a palavra. Se não estiver falando a palavra, questione. Pelo amor de Deus. Questione. Não permaneça no lugar. Não ache normal. Não ache normal alguém vendendo cura. Não ache normal alguém vendendo bênção. Alguém se colocando como ungidão porque flui num dom espiritual. A gente vê às vezes divulgação de eventos de pregador fulano tal, de tal que revela tudo. O slogan é os dons. E Jesus está falando aqui. A palavra está nos falando. Não é para o benefício dele. Não é para a exaltação dele. O slogan é o que revela tudo. O raio-x de Deus. Rapaz, e tu sai da tua casa, gasta dinheiro, passagem, tempo, para sentar num lugar desse. E ó, estou falando isso aqui, e que não sejam vocês, mas já me aconteceu. De eu ensinar essas coisas, às vezes até com mais profundidade do que eu estou ensinando aqui, gastando tempo. A pessoa está sentada durante anos. Passa um tempo, chega para nós, pastor Wesley, estou saindo da igreja, vou para outra igreja. E até aí tudo bem, né? Tem muitas igrejas abençoadas. A gente pergunta, para qual igreja você está indo, irmão? Para ver se a gente se alegra. Porque às vezes fala de um pastor que a gente conhece, sabe que a igreja é bênção. A gente fala, que bênção. A gente procura dar uma firmeza porque a pessoa está dizendo, uma segurança, né? Melhor dizendo. Olha, pode ir mesmo, o pastor é uma bênção. Então, que igreja abençoada. Aí a pessoa vai falar, é a igreja da campanha. Rapaz, dá uma sensação ruim na gente. Você fala assim, o que eu estava pregando nos últimos anos, cara? Aonde eu estava ou ele estava? Porque não dá para entender. Aí depois passa 2, 3 anos, todo arrebentado. Pastor, não sei o que está acontecendo com a minha vida. Me ajuda. Falta leitura bíblica. Talvez seja isso também. Quando eu estava lendo aqui, não abriu nenhum texto para ler, ficou só ouvindo o que eu estava falando. Não foi consultar o que a palavra diz. Entender que o culto de domingo ou o culto de quarta, qualquer culto por mais saudável que seja a pregação da palavra, é sal sendo jogado. É sal. O sal, quando ele chega no nosso paladar, numa quantidade excessiva, dá sede. Então a pregação da palavra da quarta, a pregação da palavra no domingo, em uma medida ela mata a nossa sede, mas em outra ela tem que provocar sede. Ela matou a sede daquilo que você precisava naquele momento, compreende? Mas ela gerou uma sede de você querer mais. Então a pregação, ela tem que produzir em você um desejo de sair dali na quarta, de sair dali no domingo e ler aquele texto, aquele capítulo todo, ler aquele tema, estudar, mergulhar. Para a gente caminhar aqui para o término. De novo, vamos lá. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o proveito comum, para abençoar os meus irmãos. Aí eu vou voltar lá na nossa série Sejam Cheios do Espírito Santo, quando eu falei com vocês sobre se mover em íntima compaixão. A Bíblia vai mostrar mais de um momento que Jesus está diante de uma necessidade de alguém e o texto diz, e Jesus se moveu em íntima compaixão. Ele foi curar, ele foi liberar algo na vida daquela pessoa, se colocando no lugar dela, sentindo a dor dela. O dom vai se manifestar porque está buscando o proveito comum, o proveito do outro, o proveito da comunidade. É por isso que fluía tanto também no ministério de Jesus. Então, temos que nos livrar no nosso coração de qualquer desejo de fluir nos dons para benefício próprio, para nos sentirmos espirituais, para nos sentirmos ungidos. Lembrando que os dons espirituais, irmãos, deveriam, ser sinônimo de maturidade, mas não são.
desde a igreja primitiva, não são. Alguém pode ser extremamente usado no dom de cura ou no dom de profecia e ser uma pessoa imatura. Os dons espirituais fluem também por expressão da graça de Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu gostaria muito de estar com vocês para compartilhar a vocês algum dom espiritual, visando que vocês fossem fortalecidos. Então o apóstolo Paulo não está dizendo, eu vou compartilhar dons porque vocês são fortes, porque vocês estão prontos. Não, eu vou compartilhar para que vocês sejam fortalecidos. Não é porque vocês estão maduros, é porque o dom abençoa você também. O dom, né, é um presente de Deus para você. Obviamente visando um fim comum, mas é um presente de Deus, é uma expressão de graça. Não é porque você está bom, não é porque você é santo, não é porque você é a quarta pessoa da Trindade. Não. É expressão da graça de Deus. Então, sabendo disso, não pense também que quando os dons espirituais estão se manifestando na sua vida, Deus está te respaldando. Olha como Deus está me usando. Deus está me respaldando. Eu já vi gente fazendo lenha na vida, vivendo a vida que é uma bagunça, e a gente exortar e perceber a dureza do coração sendo protegida pelos dons. A gente exorta, aí o cara no subconsciente dele, em algum momento coloca isso na mesa para nós, ou coloca na mesa com outra pessoa. O pastor Wesley veio me exortar que eu preciso mudar isso, que eu preciso me arrepender. Parece que não vê o quanto que Deus me usa. A gente está exortando e o coração está ali endurecido, protegido por essa mentira de que os dons espirituais é o respaldo de Deus. De que Deus está com ele, de que Deus está concordando com a maneira que está vivendo a vida, porque está fluindo com os dons. Que mentira! Que mentira! Jesus conta, né, uma parábola que é um desenho do que nós vamos ver e que de fato acontece no juízo. Pessoas dizendo, Senhor, eu curei no seu nome. Realizei sinais e maravilhas. E o Senhor dizendo, eu não vos conheço, aparta de mim. Nenhum momento Jesus diz assim, curou no meu nome nada. Jesus não diz que eles estão mentindo quanto ao fato deles dizer que fizeram no nome de Jesus. Jesus diz que não conhece. Jesus está dizendo, você não teve relacionamento comigo. Ou seja, você me usou. Você usou o que você recebeu, mas nunca amadureceu, nunca cresceu no conhecimento, nunca cresceu na intimidade. Eu não te conheço, aparta de mim, lança para o inferno. Alguém que curou enfermo. Por isso que às vezes eu recebo pessoas que vêm de comunidades que vivem essas anomalias, e aí a pessoa às vezes recebe conhecimento e ela começa a questionar as experiências que ela teve. Ela foi lá na igreja tal, onde tinha o corredor da cura, o corredor de Bíblia, água de não sei da onde, e a pessoa estava doente e ela foi curada. Aí ela ouve o conhecimento da palavra e ela começa às vezes questionar, será que foi o diabo que me curou? Misericórdia, pastor. Não, não foi. Não foi. Foi o Senhor. A sua fé na palavra, ou aquela pessoa de fato tem um dom, mas que não significa que essa pessoa, que esse ministro, não terá que ter uma conversa difícil com o Senhor. Aonde vão ter que explicar por que fizeram com que Jesus deu aquilo que Jesus não fez. Vão ter que ter uma conversa difícil. Não quer dizer que naquele ambiente é o diabo que está fazendo. Muitas vezes é o dom mesmo que a pessoa recebeu usando de maneira indevida. É a fé que a pessoa coloca na palavra e no Senhor. Mas certamente que essas pessoas terão uma conversa difícil com o Senhor. Eu não quero ter essa conversa. Que os dons venham para nós, né, nos trazendo ânimo. Ânimo para, nossa, o Senhor
quer me usar, eu quero conhecer mais o Senhor. Que cada experiência nós orando por alguém, e a pessoa sendo abençoada, sendo curada, cada experiência nossa sendo usada por Deus, produz em nós um senso de temor, um senso de responsabilidade. Tem um ditado que diz que o sol, ele derrete o gelo e endurece o barro. O mesmo sol derrete o gelo ou endurece o barro. Então o problema não está no sol, irmão. Então o mesmo dom que chega para uns e se torna um lugar para se ensoberbecer, para acharem respaldo, para continuar nas suas práticas de pecado, dizendo, Deus está me respaldando, é o dom que quando chega para outros, é motivo para buscar mais. É motivo para querer conhecer mais o Senhor. É motivo para mais temor. Deus está me usando. Que responsabilidade! Alguém foi tocado através da minha vida, agora essa pessoa está olhando para mim e vendo o Senhor em mim. Meu Deus, que responsabilidade! Eu quero crescer no conhecimento de Deus. Nossa, Deus me usou, eu amo mais ainda. Deus me usou, que bênção, eu pude trabalhar com Deus. Eu pude trabalhar, eu estou aqui, Jesus está aqui. A minha mão era a mão dele. Eu e ele trabalhando junto, uau, aleluia. Quero conhecer mais o Senhor. E o coração se derrete. Então, o problema não está no sol, o problema está no coração. Que você decida, à medida que você vai experimentando o mover de Deus, sendo usado por Deus, que você se quebrante mais. Que você cresça em temor e zelo. Porque quanto mais Deus te usar, maior é a responsabilidade. Olha o que o Senhor vai dizer ali, andando na região ali de Betsaida, Corazim. Aí ele vai dizer, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. Se tivesse realizado lá em Sodoma e Gomorra, os milagres que eu realizei no meio de vocês, eles teriam se convertido. Pois haverá menos rigor para eles no dia do juízo do que para vocês. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles lá podem dizer, a gente não experimentou o poder de Deus. Faltou mais sinais. Faltou a gente entender melhor. Mas vocês, Betsaida e Corazim, vocês viram cura, vocês viram milagre. Nós, igreja desse tempo, que temos visto o mover de Deus, nós estamos indesculpáveis. Por isso, eu acho que você só tem uma escolha. Quebranta esse seu coração e ama mais Jesus. Quanto mais você receber de Deus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Semana que vem, nós vamos falar de um dos grupos de dons. Só para você ficar pensando sobre, para a semana que vem, os 9 dons espirituais, a gente separa eles em 3 grupos. Os dons vocais, os dons de poder e os dons de revelação. Os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Os dons de poder, dom de cura, sinais e maravilhas, dom da fé. E por fim, os dons vocais, que são oração em línguas, interpretação, profecia. Então nós vamos escolher um dos grupos e nós vamos mergulhar semana que vem. Agora, o que você tem que sair daqui hoje? Desejoso de fluir. Desejoso de ver essas manifestações na sua vida. Mas disposto a orar pelas pessoas. Existem coisas que você não precisa do sobrenatural para fazer. Que o sobrenatural, como nós aprendemos na série de domingo, é uma resposta a isso. Você não precisa do sobrenatural para poder olhar para alguém e falar, eu vou orar por essa pessoa. Você não precisa do sobrenatural para
Eu vou, como eu falei, separar versículos bíblicos aqui e vou levar no meu trabalho. Imagina só. Você pode comprar uma caixa de chocolate, colocar versículo em cada uma delas e levar no seu trabalho. E entregar para cada uma das pessoas. Você pode pegar o seu celular e pegar os seus amigos e mandar uma oração para cada um deles. Você pode fazer um áudio assim orando. Eu te abençoo, abençoo o seu dia, abençoo a sua semana. Você pode fazer isso por 3 pessoas hoje, se quiser. Você pode pegar nos seus stories, quando sair daqui, na conferência a gente aprendeu isso, e botar nos seus stories assim: posso orar por você? Se for sim, me mande um inbox. E aí a pessoa te mandar, você enviar uma oração. Você pode fazer alguma coisa natural que vai te empurrar para um ambiente sobrenatural. Você tem que querer sair da morbidão, sair do comodismo. Saindo desse lugar, a unção vai vir. Porque a Bíblia diz que sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Olha, os sinais e maravilhas, eles estão procurando alguém que está se movendo para eles agirem. Mas o texto diz: sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Não é aqueles que creem que ficam atrás de sinais e maravilhas. O texto não diz: olha, aqueles que creem estão atrás de sinais e maravilhas. Não. Diz que aqueles que creem, os sinais e maravilhas estão atrás deles. Eles não estão procurando milagre. Eles não estão procurando. Eles estão andando em Deus. E os sinais estão vindo. E estão acontecendo. Então vai, ora por alguém. Abençoa a vida de alguém. Pega esse seu WhatsApp aí e começa a usar para a glória de Deus. Vai lá, compra uma caixa de bombom, de bala, e distribui com versículo para cada um. Bota na mesa do trabalho de cada pessoa. Isso aqui eu estou te dando uma ideia. E você pode, a partir dessa ideia, entender que um monte de coisa simples pode ser feita, que vai te colocar num ambiente sobrenatural. E eu tenho certeza que o Senhor vai ser com você quando você precisar. Eu tenho certeza que quando uma dessas pessoas pegar o versículo ali, e depois de uma semana, 15 dias, chegar para você e falar assim: eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, a minha vida está uma bagunça, me ajuda, me dá um conselho, ora por mim. Eu tenho certeza que você, que talvez nunca tinha aconselhado alguém, você vai ver o poder do Espírito Santo vir sobre você. Você vai ver assim brotar a palavra da sua boca que você nunca imaginou. Você vai ver o seu coração ser cheio de fé para orar por essa pessoa. Você vai ver o mover de Deus acontecer. Aí você vai ver que um versículo no chocolate, de repente colocou você diante de alguém que está dizendo assim: eu estou doente, você pode orar por mim? Aí você vai dizer: posso, em nome de Jesus seja curado. 2 semanas depois a pessoa volta e fala assim: eu fui fazer o exame e eu estou curado. Aleluia! Aleluia! Isso está para você, irmão. Isso não é para mim, pastor, não. É para todos nós. É para todos nós. O Espírito Santo está no corpo. O mesmo Espírito que está no pastor, que está no evangelista, ele está em você. E ele quer curar. Ele quer orar e abençoar a vida das pessoas. Agora você precisa entender que Deus quer usar você. Aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos. Senhor, levanta trabalhadores aqui, Senhor. Libera os dons espirituais do nosso meio. A uns aqui dá palavra de conhecimento, a outros dá palavra de sabedoria, a outros, Senhor, dá dons de cura, a outros operação de sinais e maravilhas, a outros, Senhor, dá discernimento de espírito. Senhor, libera, a outros dá interpretação, a outros dá oração em línguas para edificação da igreja.
Libera, Senhor. Libera os dons espirituais do nosso meio. Em o nome de Jesus, que num dia normal, amanhã, quem sabe, na quinta-feira, do nada, eles sintam o fogo do Espírito Santo dizendo: libera essa palavra na vida daquela pessoa. Liberando uma oração, liberando uma direção. Que amanhã de manhã, todos nós venhamos acordar fazendo uma pergunta: Senhor, você quer me usar hoje na vida de alguém? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, para que alguém seja alcançado como um dia eu fui alcançado. Aleluia. E sabe o que é poderoso, irmãos? A maioria de nós fomos alcançados por gente comum. A maioria de nós fomos impactados por pessoas normais. Um ou outro conheceu um grande pregador famoso, e esse pregador, ungidão, o que você olhava, meu Deus, quanta unção, famoso, liberou uma palavra e a pessoa entregou a vida para Jesus. A maioria de nós ouvimos Jesus da Mariazinha, ouvimos Jesus do Joãozinho, ouvimos Jesus do vizinho, ouvimos Jesus do amigo de trabalho. A maioria de nós ouvimos alguém na internet contar um testemunho. A maioria de nós vimos gente que era quebrada ser alcançada pelo poder de Deus. Não era gente de púlpito, não era gente com pregação na internet. Alguém que se deixou ser usado por Deus. Alguém que, por mais comum que fosse, estava rotineiramente orando por você. Aleluia! Agora chegou a vez de nós sermos essa pessoa na vida de alguém. Espírito Santo, revela isso no coração deles, que o Senhor quer usar alguém como ele, que o Senhor quer usar alguém como ela. Nessa série aqui, quem precisar ser curado, vai ser curado. Quem precisar de uma palavra, em nome de Jesus, vai receber uma palavra. Mas que nessa série aqui ninguém saia sem entender que chegou a hora de ser canal de Deus na vida dos outros. Que chegou a hora de liberar as águas. Não ser mais uma represa contendo o poder de Deus. Como o salmista diz, o meu cálice transborda. Nós queremos transbordar na vida de alguém a sua presença, Senhor. Usa-nos, Senhor, para caçar testemunhos para o Senhor. Usa-nos, Senhor, para produzir testemunhos para a sua glória e para o seu louvor. Milagres, sinais e maravilhas são testemunhos poderosos de que o Senhor está vivo, Senhor. O Senhor está vivo. Ah, Jesus, se move através de mim. O Senhor prometeu para nós que nós faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores. Da parte do Senhor, o Senhor está pronto para fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Quebra a incredulidade, quebra em nós o orgulho que nos impede de orar por alguém, com medo de não usar a palavra certa, de passar vergonha. Quebra em nós todo espírito de timidez, todo espírito, Pai, de covardia. O Senhor nos deu espírito de ousadia e de intrepidez. Em nome de Jesus, Senhor, que haja em nós uma disposição em nos lançar no desconhecido, sabendo que quando nós colocamos os pés sobre as águas, o Senhor constrói um chão, o Senhor constrói uma passarela para a gente andar. Aleluia! Aleluia! Estou me lembrando, irmãos, do apóstolo Pedro. E como você está sendo convidado a sair do barco hoje. Você está sendo convidado a se lançar no sobrenatural. E eu sei que fica o e se eu orar e nada acontecer? Eu prefiro na história ser o apóstolo Pedro, que foi conhecido como o homem que saiu do barco, andou sobre as águas e naufragou, do que nessa história ser os outros 11, que ninguém nem fala sobre. A história, nesse episódio, é sobre Pedro e Jesus. Pedro ter se lançado no sobrenatural. Ainda que não tenha concluído, não tenha chegado lá até o Senhor,
mas uma parte ele viveu. Eu prefiro ser o Pedro, que hoje as pessoas falam, o Pedro que andou sobre as águas e naufragou, mas a frase começa dizendo que ele andou, do que ser os outros 11, que a gente não sabe nem o que ele estava fazendo no barco. Eu prefiro ser alguém que escreve uma história com Jesus. Eu prefiro ser alguém do quase, do que de coisa nenhuma. Eu prefiro ser alguém que ele orou e nada aconteceu, do que ser aquele que ficou no barco, sentado, olhando, enquanto o outro estava lá orando. Um grande avivalista disse, eu prefiro o meu jeito de fazer evangelismo do que o seu jeito de não fazer. Porque tem gente que critica, o seu jeito de fazer evangelismo foi atrapalhado esse evangelismo seu. Você falou ali, não usou a palavra do melhor jeito. Tem jeito melhor de fazer. Pastor, fazer evangelismo com bombom, que fraco. Eu prefiro o seu jeito de fazer evangelismo do que o jeito do resto de não fazer, irmão. Eu prefiro o seu evangelismo com um bombonzinho, um versículo, do que o resto, 90% da igreja, que não entrega uma palavra para ninguém, que não ora por ninguém. Eu prefiro o seu evangelismo de orar pelos seus stories, porque talvez hoje você tenha constrangimento de orar por alguém. Eu prefiro esse seu evangelismo do que o nenhum. Eu prefiro o seu jeito de fazer evangelismo do que o jeito dos restantes, que é jeito nenhum. Se mova, irmão. Se mova que você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos orar, vamos orar. Erga suas mãos numa posição de receber assim, ó. Coloque a sua mão nessa posição. E diga, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, eu quero ser usado. Como o profeta disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu oro para que o teu fogo venha sobre os irmãos. Que dons espirituais venham sobre eles, Senhor. Que dons espirituais venham sobre mim. Ativa-nos, Senhor. Ativa-nos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Use essas mãos, Senhor. Use esses pés. Eu quero ser as suas mãos. Eu quero ser os seus pés. Eu quero ser a sua boca. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fogo de Deus. Venha sobre alguém essa noite. Vamos, Espírito Santo. Libera um mover dos dons espirituais na vida de um irmão hoje. Vamos, 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 vamos. Fogo de Deus. Ei. Mais, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Se veja orando pelos doentes, meu irmão. Se veja liberando palavras para as pessoas. Se veja orando. Aleluia. Usa-nos, Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Aleluia. Se existe alguém no nosso meio aqui hoje com qualquer enfermidade, aonde você estiver, você está sentindo uma dor no seu corpo, um incômodo na sua saúde, alguma doença, levante a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Se tiver alguém com alguma enfermidade, levante a mão bem alto, uma dor, algo que tem te incomodado, dor na coluna, dor nas costas, dor nos rins, qualquer lugar do seu corpo. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão ou no local da enfermidade, ou no seu coração, se o local é difícil de você colocar a mão agora. Coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, aonde está essa irmã, esse irmão com enfermidade, com desconforto na saúde, eu falo sobre o seu corpo agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça desapareça agora, enxaqueca suma. Dor na região abdominal desapareça agora. Coração receba saúde, coluna receba saúde agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, rins, funcionem agora.
Pedras desapareçam agora em nome de Jesus. Joelhos voltem a funcionar perfeitamente. Audição funcione. Visão venha. Visão venha em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, todo o sistema respiratório recebendo saúde. Agora, sistema sanguíneo, ósseo, celular, recebendo vida, recebendo saúde. Em nome de Jesus, seja curado agora. Toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, sai agora. Obrigado, Jesus, por essa cura. Obrigado por essa saúde. Obrigado por esse milagre.